Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção. Da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse texto ele relata a conversão de Levi. Levi ele era um publicano, que era uma das profissões mais mal vistas desse período, porque basicamente o publicano ele cobrava impostos para o Império Romano do seu próprio povo. E muitas vezes ele cobrava mais do que devia apenas para guardar esse valor extra para ele. Então ele era muito mal visto e muito, digamos assim, odiado pelo seu próprio povo. Era visto como um inimigo do seu próprio povo mesmo, uma vez que ele trabalhava para o império que estava dominando esse povo. E então a conversão de Levi é uma conversão muito bela e relevante nesse sentido. E a gente realmente consegue perceber que Levi fica feliz por seguir Jesus. Fica feliz a ponto de oferecer um grande banquete a Jesus em sua casa. E nesse grande banquete, o que acontece? Essa pessoa que era mal vista, ele provavelmente ama seus amigos que são publicanos também. Então, um grupo de pessoas mal vistas, de pessoas consideradas como pecadoras por pegar esse imposto extra, eles estão reunidos com Jesus. E nesse cenário, os fariseus perguntam: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Para o fariseu, a questão do contato é uma questão muito forte. Né? O fariseu ensinava que você deveria, quando você saísse de casa e voltasse, quando você voltasse para sua casa, você deveria lavar suas mãos, porque pode ser que na rua você encostou a mão em algum lugar que algum pecador encostou, ou você sentou em algum lugar que algum pecador sentou. Então, se você não chegar em casa e lavar as mãos, e, por exemplo, comer com essas mãos, a impureza que você tocou vai para dentro de você. Né? Muitos fariseus e mestres da lei, eles ensinavam que você deveria lavar as mãos, até mesmo se você passasse pela sombra de alguém que fosse considerado um pecador, um impuro, um publicano. Então imaginem o quão ultrajante eram para os publicanos Jesus não apenas encostando em um publicano, em um pecador, mas ceando, né? Estando em um banquete reunido com muitos deles. Quão ultrajante isso é na visão dos fariseus. Mas Jesus dá uma resposta firme, mas cheia de doçura e esperança. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus veio pelos pecadores, né? E não é como se esses fariseus não fossem pecadores, mas eles não conheciam a realidade do seu pecado. Eles se achavam santos, eles se achavam sãos, enquanto que Levi pode ser até pela própria fama dele de ser um grande pecador por ser um publicano, ele já sabia que ele era um pecador e que ele precisava de um médico. E ele correu para o médico dos médicos, que aceita pecadores. Se você é um doente, se você está em uma fase de doença espiritual por conta do pecado e você sabe dessa realidade, a boa notícia é que existe um médico para você.
um médico para curar as suas feridas de alma, curar todo o sofrimento que seus pecados te proporcionam, curar você dos seus vícios e de tudo mais que é contrário à vontade dele. E esse médico é Jesus. É um médico que recebe e que cura pecadores, né? Que possamos sempre nos lembrar disso com gratidão, ao saber que o nosso Deus é um Deus que olha para nós e que cuida e sara pecadores, né? E sara os doentes. Que Deus abençoe e até o próximo devocional.